Tudo começou comigo imaginando como realmente seria ter alguém te cutucando no ombro e te dizendo que você é o salvador da humanidade. 10 anos pensando sobre isso e comecei a escrever. Robert Jordan, 1994. Kai Sharma Netrin. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve pelo Prime Video da Amazon. Olá, povo do dragão! Eu sou a Gisele e esse daqui é o podcast do Povo do Dragão. Sejam bem-vindos! E hoje, em tempos um pouquinho difíceis, eu tenho uma mensagem que foi retirada direto do olho do mundo. Na verdade, é uma citação para tentar dar uma luz um pouquinho para vocês. Relaxe, lide com a vida conforme ela vier. Fuja quando precisar, lute quando for necessário e descanse quando puder. Olá, eu sou o Emerson e sempre desconfie de um estalajadeiro que não tenha a barriga avantajada. Boa! Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou o Kalil e só há uma coisa a dizer nesta noite. Não há salvação sem destruição. Não há esperança deste lado da morte. Bem-vindos ao Povo do Dragão. Oi, eu sou a Kissia e eu tenho uma mensagem para vocês. A Torre Imaculada se divide e se ajoelha perante o símbolo esquecido. Os mares seguem tormenta e nuvens de tempestade se armam incógnitas. Além do horizonte, chamas expandidas se avolumam e serpentes se aninham em seu seio. O que foi exaltado é rechaçado, o que foi rechaçado é elevado. A ordem queima para abrir caminho para ele. E aí, pessoal, meu nome é Luan e a Roda do Tempo girou mais uma vez e a gente tá aqui para mais um episódio. A Roda do Tempo não é uma saga de fantasia medieval. Surpresos? Pois é. É uma presunção equivocada bastante comum entre os fãs dos livros. Todos aqui chegaram na obra com esse pressuposto em mente. Afinal, todas as grandes sagas do gênero são largamente ambientadas num contexto que evoca o período medieval europeu de forma bem marcada e explícita. É justamente sobre isso que nós vamos falar neste segundo episódio deste podcast. Em suma, Robert Jordan. Quem era, onde vivia e o que comia? Brincadeiras à parte. Vamos explorar as influências de Robert Jordan, os percalços editoriais de sua obra e explorar as diferentes interpretações sobre as inspirações que a série possui. Algumas das séries mais populares se apresentam de forma bem explícita e operante dentro do que se imagina um cenário medieval, bem como as Crônicas de Gelo e Fogo ou Senhor dos Anéis, e outras indo pouco além, mas ainda embebidas nessa atmosfera de tal forma que é difícil pensar em outras inspirações, como Mistborn ou o livro Malazan dos Caídos. Porém, calma, não digo que a Roda do Tempo é secretamente ambientada num cenário distópico ou antimedieval. Ainda há castelos e torres, lordes e rainhas, lanças e espadas, carroças e estalagens. A questão é que, na época em que surgiu, no ano de 1990, rodeada por outras grandes fantasias medievais, nossa saga favorita apresentava um quê a mais que a distanciava das suas companheiras. E é pra gente falar um pouco sobre as origens da Roda do Tempo, eu acho que é importante a gente conhecer um pouco sobre o Robert Jordan, né? Ou melhor, sobre o James Oliver Rigney Jr., que é o nome do autor. Pra quem não sabe, Robert Jordan é na verdade um pseudônimo dele. O James Oliver Rigney Jr. nasceu em Charleston, na Carolina do Sul, em 17 de outubro de 1948. E desde pequeno, ele sempre tinha na cabeça que ele queria algum dia virar um escritor. Só que, como muitos jovens na época, né, ele acabou tendo que servir na Guerra do Vietnã. E só que assim que ele voltou de lá, ele teve que entrar num curso de física e acabou se tornando engenheiro nuclear, trabalhando na Marinha dos Estados Unidos. Além de Robert Jordan, ele escreveu sobre alguns outros pseudônimos também, como Cheng Lung, Regan O'Neill, Jackson O'Reilly, até finalmente chegar em Robert Jordan, que foi o pseudônimo que ele usou para escrever alguns livros de Conan o Bárbaro
E, claro, a nossa série favorita aqui, Roda do Tempo. Particularmente, eu não fazia ideia que ele tinha esses outros pseudônimos, né? Eu só conhecia o outro livro dele, né? Conan, o Bárbaro, na verdade, a série. E justamente porque ele também usava Robert Jordan, né? E eu não sabia desses outros livros, não sei se existe alguém que já leu. Se são bons, se não são. Alguém sabe aí alguma coisa sobre esses livros? Ele lançou, o primeiro é um livro que iria ser a grande inspiração para a Roda do Tempo. Foi sair recentemente, ano passado, se eu não me engano, chama Warrior of the Altair, o Guerreiro dos Altair. E, nossa, as inspirações, assim, são bem claras, tipo, nesse mundo dele. É um livro bem pequeno, tem umas 300 páginas. E aí, no mapa desse mundo, tem uma cordilheira que se chama, em inglês, que é tipo, The Backbone of the World. É tipo, a espinha do mundo, a coluna do mundo. E aí, a principal cordilheira lá nas terras de A Roda do Tempo chama também a espinha do mundo. Então tem vários elementinhos pequenos que dão uma ideia do que viria a ser A Roda do Tempo, né? Coisinhas que ele reutilizou, que ele aprofundou na hora de escrever a grande saga dele. Pelo que parece ter sido um esboço, né? Eu acho que, tipo, sei lá, foi um esboço que ele fez pensando numa história que mais tarde evoluiu para A Roda do Tempo, né? Então acho normal ele ter reutilizado alguns elementos que ele acabou usando na série. Na verdade, eu tô surpresa que eu não sabia que ele tinha uma formação como engenheiro nuclear. E faz muito sentido, porque eu li recentemente uma entrevista, só que eu não tô lembrando onde foi e qual foi, dele falando sobre como as leis da termodinâmica influenciavam o poder único. Eu fiquei tipo assim, de onde você tirou isso? É muito bacana a gente ver que essas coisas realmente influenciam muito, né, a forma que os autores constroem as histórias, porque falando um pouco rapidão sobre Stephen King, por exemplo, ele é um escritor, ele é formado em letras, por exemplo, né, em literatura inglesa, acho que ele é formado. E com base nisso, a maioria boa parte dos personagens dele são escritores, porque é o que ele conhece. E agora a gente olha pro Jordan e a gente vê uma coisa parecida, né? Ele usando a formação dele de alguma forma ali na história, né? É muito interessante isso, a forma que cada autor vai usando o próprio conhecimento para criar a história. Uma coisa que eu aprendi nessa minha carreira de vida de leitora, sempre quando eu gosto muito de um livro, eu vou pesquisar um pouquinho sobre a história do autor, justamente para saber o que motiva ele, sabe? Se ele é formado em alguma outra coisa, como por exemplo, tem muitos escritores de ficção científica que serviram na guerra, né, e por isso escreve sobre ficção científica militar. Então é sempre muito interessante a gente conhecer um pouquinho dos autores para saber o que motiva eles a escreverem, né? Sim, essa parte do Vietnã, eu tinha comentado com o Khalil no outro dia, ele dá para perceber que faz parte, que foi algo que marcou muito ele, né? Dá pra gente perceber várias críticas que ele faz na série a respeito da guerra, né? A respeito de batalhas e a respeito de vencedores e perdedores. Tem uma frase, acho que, se eu não me engano, é no Chamas do Paraíso, que eu acho que é o Matt que pensa, alguma coisa assim, acho que vem de alguma memória dele, que ele fala que mais triste que uma batalha perdida, somente uma batalha vencida. Então eu acho que esses anos que ele passou na Guerra do Vietnã marcaram muito ele, né? Caramba! E de alguma forma ele acabou passando o sentimento, o que ele passou na guerra, né? E ele acabou transmitindo isso para os livros. Quando eu estava lendo a série, eu percebi várias críticas que ele coloca em respeito da guerra, em relação aos sentimentos de batalha, em matar, sabe, ferir outra pessoa. Ele deixa bastante claro o que ele pensa a respeito da guerra na série Roda do Tempo. É só vocês pensarem no capítulo, no início do livro 7, após os Poços de Dumai, e toda a reflexão que eles fazem enquanto o Rand, o Perrin e o resto do grupo tá recolhendo os corpos e vendo se tem alguém vivo, em toda a reflexão do Perrin sobre o horror da batalha e sobre, eventualmente, todo mundo ter que pagar a conta do açougueiro. É bem interessante. Enfim, a gente vai ter um episódio só sobre isso, só sobre Robert Jordan e a guerra, e o que ela representa, e a gente vai ter um episódio só debatendo sobre isso. Que nem Tolkien, né? A guerra influiu extremamente o Tolkien, assim como o Jordan. Sim, com certeza. Bom, o Jordan, ele era um entusiasta da história, né? E ele sempre demonstrou interesse sobre ela.
Ele curtia muito fazer atividades ao ar livre e dentro de casa ele curtia também jogar pôquer e xadrez. Eu acho que ele deveria ser um cara muito gente boa. E falando um pouquinho sobre a religiosidade, ele alegava ser da igreja episcopal. Até então eu não fazia ideia da existência dela. Fiz uma pesquisa rápida aqui, mas continuo sem saber muito. E ele também falou que ele era maçom, né? Mas ele não gostava muito de falar muito sobre isso, porque por causa de todo o tabu, né, que envolve a maçonaria. E aí, em março de 2006, nós tivemos então o Jordan fazendo uma declaração sobre a sua doença, que era uma doença rara no sangue e que, se eu não me engano, era amiloidose cardíaca, alguma coisa assim. Os médicos disseram que ele viveria por mais 4 anos, né, no máximo. Então imagina só como que é você receber uma notícia dessa. Acho que aos 57, 56 anos que ele tinha, né, com vários planos aí pela frente. Mas, assim, ele planejava provar que os médicos estavam errados, né? Então ele encorajava os seus fãs a não se preocuparem com a sua saúde, né, não se preocuparem com o desfecho da série, isso principalmente através do blog que ele tinha, né? E em abril desse mesmo ano, ele começou a fazer quimioterapia e participou, inclusive, de um estudo que utilizava uma droga que tinha sido aceita recentemente. Mas, como nós sabemos, não adiantou, né? Em setembro de 2007, no dia 16 especificamente, ele faleceu, né? E, no entanto, ele se preocupou muito com o final da série, né? Tanto que, mesmo doente, ele escreveu, fez várias notas para que algum escritor pudesse dar continuidade e terminar a série da forma como ele imaginou. E provavelmente a partir de aqui muitos sabem como essa história termina. A Harriet, que era sua esposa e também editora dos seus livros, escolheu um autor que também era muito fã da série A Roda do Tempo, que é o nosso super conhecido e também querido Brandon Sanderson, que tem aí uma história muito bonita com a série. Ele escreveria então o último livro, mas como assim ele se deparou com muitas anotações e muitas coisas que tinham que acontecer, foi decidido que o desfecho da série seria feito em mais 3 volumes, que são... A gente vai fazer uma tradução livre aqui, na verdade, a tradução foi feita pelo Kalil, e eu vou falar os títulos em inglês e também a nossa tradução aqui para vocês, né? Os 3 últimos livros, então, que o Sanderson escreveu e finalizou a série são The Gathering Storm, que é Tempestade Iminente, Towers of Midnight, que seria Torre da Meia-Noite, e também A Memory of Light, né? A Memória da Luz. Uma coisinha que é uma coisa muito impressionante, que muita gente chega em A Roda do Tempo por causa do Brandon Sanderson. É uma coisa assim, e pra mim, eu acho que eu conheci o Brandon Sanderson antes de eu conhecer o Jordan, mas tem pessoas que, eu conheci A Roda do Tempo porque eu queria ler absolutamente tudo que o Brandon Sanderson escreveu. Então eu cheguei, soube que ele tinha escrito os últimos livros de A Roda do Tempo e comecei a série do início. Eu fiquei um pouco chocado porque é, né, uma grande tarefa. Mas que bom que, né, as pessoas conhecem mais gente para ler a saga por conta dos escritos do Sanderson. Então, uma coisa leva a outra, o bom é isso. Eu sou uma dessas pessoas e, inclusive, eu amo muito mais o Jordan e a série A Roda do Tempo do que qualquer outra coisa que eu já li do Sanderson. Sorry, Sanderson. É que você ainda não leu Stormlight Archive. Eu gosto muito de Roda do Tempo, assim, sabe? Tipo, eu amo muito os livros que eu já li até agora. A maioria é nota 5. Só o primeiro que é uma nota 3. Herege. Mas... Apoiado. Se vocês que estão ouvindo aí, inclusive, vão começar a série, não desanimem no primeiro livro. Eu juro que melhora muito. Mas como eu tava falando sobre eu gosto muito dos livros da Roda do Tempo, mas eu também amo muito a trilogia Mistborn, pelo menos a primeira era, né? Que foi o que eu li do Sanderson. E eu acho que, tipo, não deve nada, pelo menos pros livros que eu li até agora, sabe? Mas eu ainda tô no 8º livro da Roda do Tempo ainda. Eu ainda tenho um bom caminho pela frente, né? Eu tô praticamente em 50% ainda. Então não posso afirmar que é a mesma qualidade e tal, porque eu não vi o trabalho completo ainda. Mas eu acho muito bom. O Sanderson, eu acho que é comparável.
ao Robert Jordan. Eu não acho que Mistborn seja comparado à Roda do Tempo, embora tenha momentos incríveis, sabe? Eu acho que... Sim, sem dúvida. Nem nessa primeira metade? Não, eu não acho. Eu acho que a Roda do Tempo é bem mais épica e em questão de narrativa também é bem mais escrita. Concordo. Mas bem escrita. Eu acho que são uma trilogia, assim, tem muito, muito boa, tem momentos incríveis. Não estou desmerecendo, mas eu acho que a Roda do Tempo é muito mais épica e em questão de personagens, tem personagens muito melhores que o de Mistborn e em questão de narrativa também, sabe? Ou tudo, Emerson. Eu acho que Mistborn é muito mais, pelo menos até agora, é enxuta, sabe? Ela não tem muito da coisa que a maioria das pessoas reclama de Roda do Tempo, é que ela às vezes é repetitivo e com algumas coisas. Tem personagens que não faz muita diferença na história e poderia ser cortado. E eu acho que Mistborn, pelo menos nesse aspecto, é mais completinha, sabe? Pelo menos até onde eu li, novamente falando. Mas assim, vocês acreditam que até hoje eu nunca tinha comparado a Roda do Tempo com Mistborn, né? Eu também não. A gente tá assim, comparando até então a história mais épica do Sanderson, que foi concluída, né? Excluindo o Stormlight Archive, porque ainda não foi concluída, com a história do Jordan. Mas mesmo assim é muito difícil, porque a Roda do Tempo, ela é muito mais grandiosa, eu acho que em todos os termos, né? Em termos de tem muitos mais personagens, o mundo ele é mais rico, tem mais cultura. E Mistborn, apesar de ser um livro assim muito bem escrito, que eu acho que parece que o Sanderson escreveu esse livro de trás pra frente, porque tudo nesse livro faz sentido, e também ser muito épico, eu vejo Mistborn sendo muito mais simples como Roda do Tempo. Eu acho que, por exemplo, Mistborn serve até para quem tá entrando nesse mundo de fantasia. Eu já não indicaria um livro do Olho do Mundo para quem tá começando a ler fantasia agora, sabe? Então, é meio estranho fazer essa comparação. A gente tá mais falando, assim, em termos de escrita, em como que ele deu continuidade, né, à série da Roda do Tempo. Mas essa comparação, eu acho que eu não faria. Eu acho que eu tentaria até comparar Stormlight Archive com a Roda do Tempo, mas eu acho que depois que ela for concluída, né? Ou pelo menos após os 5, né? Que é quando ele diz que vai terminar o arco. Tem um trecho, principalmente do quinto livro da Roda do Tempo, né, o Chamas do Paraíso, que o Sanderson basicamente tirou desse livro, ele tirou e colocou no terceiro livro de Mistborn, né, que é o Herói das Eras. E é tipo, toda a situação basicamente, tipo, ele tirou. E a forma que o Sanderson trabalhou essa mesma storyline, né, inspirada em uma de Roda do Tempo, eu achei que foi mais bem trabalhada. Então, tipo, nesses aspectos, assim, que eu tô mais comparando, sabe? Eu sei que o escopo é totalmente outro, né? Que Roda do Tempo se dispõe a mostrar pra gente todo um continente, né? Às vezes até fora desse continente. Enquanto Mistborn, basicamente, você fica, sei lá, 2, 3 cidades durante a série toda. Então, tipo, obviamente tem essas proporções. Mas, enfim. Eu acho que Stormlight Archive vai dar pra começar a comparar com a Roda do Tempo quando termina. Porque segundo o Sanderson, ele dividiu a série em 2 arcos. E o primeiro arco termina agora no 5. Então, a partir daí já dá pra começar a comparar. O engraçado é que eu comecei a ler a Roda do Tempo e Mistborn mais ou menos na mesma época, sem saber quem era quem. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a Roda do Tempo, eu falei, caramba, olha, é o autor de Mistborn que terminou. Só que eu já tinha começado a ler, já tava no segundo. Uma coisa curiosa sobre, né, como que foi a recepção dos livros de A Roda do Tempo, escritos pelo Sanderson, que geralmente a resposta é super positiva, eu que já terminei a saga também. Acho que o Sanderson fez completamente jus ao que o Jordan escreveu. Tem algumas pessoas que reclamam de como o Sanderson escreveu tal personagem, ou abordou tais cenas, ou tal núcleo. Mas eu acho que, no geral, assim, fez bastante jus ao universo do Jordan. E tem gente que até prefere os livros do Sanderson, porque o Sanderson tem um estilo mais... O Sanderson, ele nunca se propôs, desde o início, ele falou que ele não ia tentar emular o estilo do Jordan. Ele ia escrever um livro de A Roda do Tempo, no caso 3, mas ele ia ser o tão fiel possível consigo mesmo, com a própria escrita. Então, eu achei que as escritas se equivaleram muito. Né? Então, você não percebe uma grande quebra. Nossa, caramba, agora sim, outro escritor
completamente diferente, é o mesmo universo, mas uma voz completamente diferente. Uma abordagem mais dinâmica. O Sanderson tem essa tendência mais dinâmico, ter mais ação e mais diálogo e cenas intricadas uma atrás da outra e tal. O Jordan leva um pouco mais de tempo para desenvolver as coisas. Então, cada um nos seus fortes, né? Mas a recepção da galera realmente é muito boa e graças a ele a gente tem um final digno, sabe? Livros, a gente não ficou só com imagina o Jordan não querer que ninguém terminasse a série e ele só desse um bloquinho de notas e a gente teria, sei lá, notas passadas para ler sobre o final, mas não, nós ganhamos 3 novos romances gigantescos e que valem super a pena, fizeram super juiz ao legado do Jordan, felizmente. É o que o pessoal de Crônica de Gelo e Fogo tá perigando sofrer aí, né? Meu Deus, não fala isso. George R. R. Martin nem morreu e as pessoas já querem alguém pra substituir ele, né? Já querem enterrar ele, ai meu Deus. Vai fazer o quê? Vai completar 10 anos que o cara tá enrolando pro novo livro, não é possível. O que esse cara tá fazendo? Eu acho que ele já tá preparando as notas. O Patrick Rothfuss também, tá? E é só uma trilogia. Martin tá fazendo uma mega saga. Mas o Patrick Rothfuss é bem mais novo. Assim, mas eu tô falando tempo de demora. Patrick Rothfuss é uma trilogia em primeira pessoa, ele tá enrolando, mas julgamento nenhum. O autor tem que levar o tempo que for necessário, os dois são incríveis. Eu tenho certeza que esses Portas de Pedra e Os Ventos do Inverno vão sair em breve e vamos ser muito felizes. Pensamento positivo sempre, né? Vamos torcer pra ninguém morrer também. Amém. Voltando aqui para a Roda do Tempo, eu acho que não tinha nenhum escritor melhor para terminar a série do que o Sanderson. No prefácio do livro 12, ele fala que ele começou a ler o primeiro livro assim que foi lançado, ele tinha 15 anos. E quando lançou o segundo, A Grande Caçada, ele releu o primeiro. E conforme um novo livro era lançado, ele relia os outros, sabe? Então imagina quantas vezes ele releu a série durante a vida dele, sabe? Até receber o telefonema da Harriet, da esposa do Jordan, sendo convidado para finalizar a série, sabe? Então, eu não imagino outro escritor que pudesse ter feito um trabalho melhor do que o Sanderson. E, assim, não tirando o mérito dele, porque acho que ele teve que lidar com muita coisa, né? E, embora ele tenha tido todas as anotações e explicações e cenas completas, só para ele completar algumas lacunas, eu acho que ele teve também um pouco de sorte de ter pego o epílogo da série, né? Ou seja, ele pegou o final, ou seja, ele pegou muitas cenas ele escreve cenas de batalha muito bem. Acho que todos os livros que eu li dele, as cenas de ação que o Sanderson escreve são incríveis. São maravilhosas. Só que acho que ele teve um pouco de sorte de pegar, tipo assim, eu não digo que os 3 últimos livros da série são melhores que os outros, sabe? Porque eu acho que é um pouco injusto também, porque tinha muita coisa pronta e isso é tirar um pouco do mérito do Robert Jordan, sabe? Só que ele teve um pouco de sorte também, porque ele pegou o epílogo da série, ou seja, ele pegou coisas que já ia acontecer, cenas incríveis. Eu não posso falar nenhuma batalha aqui, nem algo do tipo pra não dar spoiler, só que eu acho que assim, não tirando o mérito dele, mas eu acho que ele deu um pouco de sorte de ter pego justamente o epílogo, sabe? E apenas ligando algumas pontes e, obviamente, descrevendo algumas cenas completas de acordo com as ideias dele e com a orientação da esposa do Jordan e as notas que o Jordan deixou, sabe? E basicamente o que ele tinha era é o que todo escritor faz, que é, obviamente que ele tinha bem mais detalhado, né, porque o Jordan deixou tudo detalhadinho, mas basicamente ele tinha o outline, né, que é o que todo autor tem. E o livro é considerado como sendo dos dois justamente por isso, né, porque o Sanderson basicamente ele só teve que fazer a prosa, né, porque a história em si já estava estabelecida. Bem, a gente nunca vai saber o que exatamente tinha pronto ou não. A gente sabe de algumas ideias que o Sanderson teve, sabe? Sim, o Sanderson disse que tinha muita nota, muita coisa escrita, mas que também ele teve que fazer algumas pontes que ficaram, tipo, vazias. O que a gente tem de certeza que foi uma cena totalmente do Jordan é o epílogo do último livro. Então, as últimas 10, 15 páginas do último livro é totalmente da escrita do Jordan, ele deixou pronto, né? E é uma coisa também que ele já afirmou em diversas entrevistas, que estava pronto desde muito tempo esse epílogo, com o final absoluto da saga. Então é uma certeza e um conforto saber que a saga realmente terminou com as palavrinhas do Robert Jordan. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente começa
a série com as palavras do Robert Jordan e a gente termina a série com as palavras dele, né? Nada mais justo. Eu acho que a gente teve um ciclo de sorte, na verdade, porque o Robert Jordan, quando ele descobriu sobre a doença, ele sempre se mostrou muito comprometido, sabe, preocupado em como finalizar a série. E a gente teve sorte também com o Sanderson, que foi escolhido a dedo e que era um fã da série. Então, quem já leu, inclusive nesse prefácio dele no livro que ele começa a escrever, ele demonstra todo o carinho pela série que ele tem. Então, acho que foi um ciclo de sorte mesmo, sabe? Não só um ciclo de sorte, acho que sorte para nós, leitores, mas na verdade foi o comprometimento mesmo do Robert Jordan e o carinho que o Sanderson tem de ser escolhido e tentar trazer esse final pra gente, um final que ele também esperava muito. Se você pensar bem, é uma sorte que um dos grandes, tipo assim, no momento de início de carreira de um dos grandes autores contemporâneos da nossa geração, que também é um grande fã da série, ele ter sido escolhido, né? O que impulsionou a carreira do Sanderson, mas eu acho que ele teria conseguido chegar onde ele tá mesmo, sem ter terminado a Roda do Tempo. Eu acho que após a Roda do Tempo, o Sanderson ele evoluiu muito em termos narrativos e como escritor. Acho que dá para perceber uma diferença muito grande da primeira trilogia Mistborn para os outros livros que ele escreveu quando ele começou a ter contato com a Roda do Tempo, sabe? Por exemplo, o Stormlight Archive e todos os livros que ele escreveu depois. Eu acho que trabalhar com a Roda do Tempo fez ele evoluir muito como escritor. Eu acho que eu não sei como ele seria se ele não tivesse tido contato com a Roda do Tempo, com todos os manuscritos e tal. Talvez obviamente ele ia evoluir como escritor, mas eu não sei se seria a mesma coisa que ele é hoje. A Roda do Tempo, ele, né, começou em 2007, eu presumo, a escrever. Sim. O primeiro de Stormlight saiu em 2010, o segundo em 2014, logo depois que ele terminou a Memory of Light. Então, assim, eu imagino que deve ser muito louco, né? O Sanderson, ele tem uma capacidade de produção absurda. Imagino ele numa janela escrevendo Stormlight, na outra escrevendo a Roda do Tempo e aquela loucura. Nossa, ele tem uma capacidade de concentração que me impressiona muito. Chega a dar medo, né? Ele é um monstro, O Sanderson é realmente um monstro. Vai ficar fazendo live no Twitter, né? Fazendo live, exato. Ele fazendo as lives, escrevendo no Twitter, é fora de série. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico me perguntando se o Robert Jordan não tivesse morrido, sabe? Se ele teria voltado para esse universo, que ele teria feito os spin-offs que poderiam ter. Eu fico pirando, às vezes, imaginando, gente. Pior é que existe a ideia para um plano envolvendo os Seanchan. Ele estava planejando escrever uma trilogia que ia se passar lá no continente de Seanchan, depois da saga, envolvendo alguns personagens da série, né? Então seria uma série sequência, né? Depois de tudo, depois do livro 14 ou 12, na cabeça dele, né? Porque era para ser terminado em 12 livros, e depois ia tudo uma nova trilogia que ia se passar em Seanchan, mas a Harriet, esposa do Jordan, já falou que não veremos essa trilogia. O Sanderson também não tem planos de escrevê-la, então fica só na imaginação aí. Se a série fizer sucesso, capaz que venha spin-off. Ai, cara, eu gosto tanto do Sanderson. Eu não sei se o Jordan ele deixou nenhuma nota referente a essa nova trilogia, nenhum material, sabe? Eu acho que não tem muita coisa. Eu acho que ele estava muito preocupado em terminar a série principal, né, do que, sei lá, deixar coisa para uma sequência, para um spin-off, sabe? Harriet falando que ele não deixou nada, era só a sinopse. Isso vai acontecer, não, mas ele não deixou nota, não deixou um outline, nada do tipo. Então é só uma ideia. E também o Sanderson, ele já disse numa entrevista que ele não se sentiria confortável em escrever mais coisas sobre a Roda do Tempo, porque senão o universo que o Jordan criou ia passar a ser mais dele do que do próprio Jordan, sabe? Então ele não tem interesse. Acho justo. E também tem um continho do Robert Jordan que se chama The Strike of Shire Gu. E nesse conto ele fala que os leitores perguntam: será que você vai lançar algum livro ambientado na Era das Lendas, na Guerra dos 100 Anos, com um Arthur Hawking, sei lá, na Guerra dos Trollocs? Seria meu sonho! Ele disse que eventualmente, depois que ele terminasse de escrever a série, ele podia lançar um livro ou outro, sabe? Para expandir o universo que ele criou, né? Mas infelizmente
Ele veio a falecer, então nós jamais teremos essas histórias. A gente vai ter que se contentar só com ter nos livros. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Tipo, um livro no estilo de O Cavaleiro dos Sete Reinos, sabe? Mas, assim, vários contos, assim, porque tem muitos personagens que ele cita, que fez história, né, na história da Roda do Tempo. E seria muito legal ter um pouquinho dessas histórias, nem que se fosse um conto de cada, sabe? Pra gente poder conhecer um pouquinho mais dos feitos desses personagens, né? Eu fico pirando, gente, pensando nessas coisas. Imagina que bacana seria, tipo, uma trilogia da Birgitta. Nossa, ia ser sensacional. Seria incrível isso. Credo, a Birgitta é um saco, eu odeio ela. Eu adoro ela. Acho ela meio chata. Não, eu não odeio é forte. Eu acho ela, sei lá, sem graça, assim. Nossa, eu curto ela pra caramba. Nossa, eu adoro ela. Pessoa ligada com a Elaine, eu não aturo. Eu concordo com quem disse que ela é chata, eu concordo. Mas eu gosto dela. É porque você não gosta da Elaine, aí você tá transferindo o ódio, mas a Birgitta é boa. A Elaine, ela estraga qualquer um que tá ao redor dela, né? Eu gosto dela. O Kalil tá errado, vamos cancelar. O Kalil tá cancelado. O Kalil tá sempre cancelado. E como é que vocês não falam mal da Nynaeve, hein? A Nynaeve passa a série toda do lado da Elaine. Então vocês estão se contradizendo aí, hein? A Nynaeve também me irrita às vezes, então eu tô certíssimo, consistente. Vamos mudar de assunto. Então, eu acho que não existiria nenhum continho, assim, ambientado em outras eras, em outra época, tipo, antes da Terceira Era, ou durante a Terceira Era, só que no começo, sabe, sei lá, a criação da Torre Branca, porque a gente conhece o Robert Jordan, né, não é nenhum continho, ele ia escrever um livro de 800 páginas, sabe, a própria editora dele falava, né, que o jeito de escrever dele era desse, né, ele não conseguia, tipo, escrever alguma coisa pequena, tinha que ser tudo 600, 800 páginas de uma vez. Eu fiquei surpresa com o livro que o Kalil falou, que tem 300 e poucas páginas, né, que foi lançada recentemente. O prequel, né, o Nova Primavera. Não, aquele que foi lançado recentemente pela Thor. Não, o Warrior. Sim, verdade. 200 páginas só de descrição, né? A gente tem na Roda do Tempo, né, os livros 7 a 9, eu não sei se o 10 entra nisso também. Entra o 10. Que o pessoal chama que é a parte mais lenta da série, né? Uhum. É até o 10, então são 4 livros? Putz, kkk, exato. Putz. Pausa dramática. Que o pessoal fala que são os livros mais lentos e chatos, assim, né? Eu não acho eles tão lentos assim, não. Eu gosto particularmente deles. Mais ou menos. Entende ali no 11 que ele volta ao normal, digamos assim. Tipo, agora, no momento, eu tô lendo o 8, né? Que é o The Path of Daggers, Caminho das Adagas. E ele tem pouquíssimas páginas. Acho que ele tem 517 páginas, pra você ter uma ideia. É a diferença, sei lá, de um Senhor do Caos, que tem 1000 páginas, entendeu? Então, acho que nessa parte da história, não sei se ele acabou ficando... Sei lá, acho que ele quis expandir com calma, né? A história. Ele poderia realmente ter feito a história com menos, só que como ele é o Robert Jordan, né, que o Emerson acabou de falar que ele não sabe, ele não gosta de escrever história simples e sem detalhes, ele decidiu detalhar o mundo em vários livros, né? E acho que é por isso que esses livros têm uma fama de ser mais lentos, assim, né? Porque ele foca muito em expandir o mundo, expandir as várias seitas que a gente tem dentro desse mundo, os povos, ele vai expandindo violentamente esses aspectos pelo menos no primeiro livro e no segundo livro dessa parte, né, que é o 7º e o 8º. Eu tenho uma opinião que é o impopular, né, que eu gosto bastante desses livros que eles chamam de slog. O Path of Daggers provavelmente é o livro da série que eu menos gosto, mas ainda assim, tipo, eu não entendo toda essa discussão dizendo, o livro é lento, o livro é lento. Eles não são lentos, eles têm seu próprio ritmo, eles abaixam um pouco a correria que é nos outros, e pra isso, de um mundo. É no livro 8 que você observa mais como é que funciona só o Kalil que sabe pronunciar o Sanshan. Eu gosto. Crossroads of Twilight, que todo mundo cai matando em cima, adoro. Uma vez eu escutei um outro podcast que no momento eu não tô lembrando, que um dos grandes motivos de toda essa reclamação em cima do 8, 9, 10 é que o pessoal esperou tanto tempo por eles queriam algo grandioso e receberam esses livros expandindo o universo. Quanto tempo? 2 anos. Me poupem, né? Eu era muito mimada.
Se você já deve ter pesquisado alguma fanart na internet, alguma coisa assim, você deve ter percebido que os personagens são bem novinhos, né? Eles parecem ter ali entre 19 e 20 anos. Só que uma coisa interessante é que o Robert Jordan inicialmente tinha a ideia de colocar um veterano de guerra como Randall Thor, né? Nosso personagem. Ele seria meio que atormentado pelas lembranças de guerra, ele seria um cara totalmente traumatizado, o que seria um pouco diferente, né, do que a gente tem. Nós temos o Randy traumatizado, né, sem dar muitos spoilers, ele é traumatizado, mas não é exatamente de uma forma de já ter participado de uma guerra. Afinal, ele tem 18, 17 anos no começo da série, mas o autor, mesmo assim, conseguiu inserir isso de alguma forma ali no personagem. Ele conseguiu dar uma roubadinha, né? A gente sabe. Isso é uma coisa bem interessante, né? Quem já leu, quem tá um pouco mais avançado aí, sabe um pouco do que se passa na cabeça do Rand, sabe que o Jordan realmente conseguiu até que resgatar um pouco dessa ideia de ter um cara mais velho, rabugento, ao mesmo tempo de ter um Rand jovem e com energia e atlético, né? Isso é uma coisa bem interessante dos livros e que vai progredindo a cada livro e é maravilhoso de acompanhar. É um dos aspectos mais interessantes, ao meu ver, da Roda do Tempo. É a forma que o Jordan trata essa dualidade do personagem. Pessoalmente, eu acho que seria muito interessante essa pegada. Não sei se teria tanto apelo como um protagonista jovem, né? Como é a maioria dos protagonistas de fantasia, não importa de qual época, digamos assim. Não sei qual seria o apelo de ter um protagonista mais velho, apesar de que hoje em dia é bem mais comum, claro, mas lá em 1990 nem tanto. Mas eu acho que seria muito interessante, mas daria mais limitações do que benefícios, né? Seria bacana se fosse um livro standalone, um livro único, uma trilogia. Acho que serviria bem para um protagonista super mais velho. Mas, né, pensando assim no longo prazo, 14 livros, acho que um protagonista mais jovenzinho, acho que é mais fácil de lidar, né? Ele não vai ter que se deparar com limitações físicas ou mentais, ou, sei lá, lógicas, né? Tipo, uma pessoa traumatizada vai responder de um jeito diferente a uma pessoa mais fresca, né? Uma pessoa mais jovem, assim. Então, é interessante, mas não acho que a decisão final foi mais acertada mesmo. Se você pensar bem, ele pegou esse veterano de guerra e transformou no pai do Rand, né? No Tam. Sim, nossa, muito bem. Eu acho que ele colocou de várias formas, né? Essa ideia original dele meio que entrou na história de várias formas diferentes. Eu acho que se ele fosse usar personagens idosos, né, na terceira idade, acho que a Roda do Tempo se chamaria, sei lá, Guerra do Velho, sabe? Aquela série de ficção científica do John Scalzi. Exatamente, eu ia falar que me lembrou muito. Everton! A Roda do Velho. Roda dos Velhos, a Roda dos Velhos. Pelo amor de Deus, você falou Roda do Velho, eu imaginei outra coisa. Que? Lua? Ai, Nossa. socorro. Disgusting. Que horror. Quando você fala roda do tempo, tudo bem, mas você não imagina que o tempo tenha uma roda. Meu Deus. Mas quando é uma pessoa, né? Nossa, Luan, pelo amor de Deus. Gente, estou saindo da chamada, ok? Abri um acesso aqui, ó, e tô indo pra Xaiogu me matar, sei lá. Imagina, vai ver a roda do Padan Fen. Luan, para, pelo amor. Ele não tem limite. Não tenho nada a ver com isso. Kalil likes it. Kalil gostou disso. Não tenho nada a ver com isso. Editor, corta essa parte, tá? Corta essa parte. Corta não. Não vou cortar nada. Vou deixar Tô tudo. fazendo uma palhaçada aqui justamente pra ter o alívio cômico no negócio. Não vai cortar. Não vou expor ele. Agora nós vamos falar sobre a influência do mundo real na Roda do Tempo. Isso vai encompassar literatura, linguagem, outros autores que podem ter influenciado ou não Jordan, religiões, etc. No momento, eu vou falar sobre o cristianismo e,
relacionado a entrevistas e algumas outras coisinhas que eu achei. Sobre a Bíblia, o Jordan, ele fala mais uma vez que ele não foi influenciado diretamente pela Bíblia, mas influenciado por ela. E que ele nunca quis, de nenhuma forma, que a Roda do Tempo fosse um tipo de livro para espalhar a palavra, entre aspas, de Deus ou algo do gênero. Ele fala que a religião dele é algo que ele carrega consigo, uma bagagem que ele tem. Isso pode não influenciar o livro, mas não é algo que ele deseje que seja especificamente. A Roda do Tempo não é um livro religioso cristão, é isso que ele está dizendo. Aí, numa entrevista para Amazon Significant 7 em 2006, é perguntado ao Jordan qual o livro que mais impactou a vida dele, e ele responde que, por mais clichê que pareça, foi a Bíblia na versão King James. Durante uma outra entrevista, agora em 94, perguntam se ele poderia discutir os contrapontos com relação a revelações e com a Roda do Tempo. E o Jordan diz que precisaria pelo menos de 4 a 5 horas para responder. O que, na minha opinião, ele sim tem uma série muito grande de inspirações na Bíblia, só que ele não quer dizer, tipo, em si que foi inspirado diretamente, porque senão as pessoas vão começar a caçar onde é que ele foi inspirado e vão tentar utilizar como doutrina. Em uma entrevista de 2004 para o USA Today, o entrevistador fala que notou muitas similaridades com nomes e itens, quando não são os mesmos, entre material relacionado ao Santo Graal e outras matérias como catolicismo e as cruzadas. O entrevistador pergunta ao Jordan se foi intencional ou coincidência, o que o Jordan responde que foi intencional e que a intenção dele na série, que o começo da série fosse um tipo de fonte para todas as lendas e mitos. Sobre o Randy, uma das partes mais interessantes para mim é ver as supostas inspirações bíblicas em cima do Randy. E tem bastante. Durante um chat na DragonCon em 1997, ao ser perguntado sobre o que é de Jesus no Randy, constando os exemplos clássicos, as feridas na mão, a coroa de espadas, ao qual o Jordan respondeu que a intenção dele é que o Randy fosse uma figura messiânica geral, um arquétipo como Arthur e não uma manifestação de Jesus. Aí vamos ver. Existem, no entanto, muitos paralelos entre Cristo Salvador no personagem do Randy. Por exemplo, o estigmata. Existem 5 sinais estigmáticos reconhecidos pela Igreja Católica: sangramentos das mãos ou pulsos, a ferida no lado da espada ou lança, os vergões de chicotear, o sangramento da testa, coroa de espinhos, o sangramento do pés. Agora vamos comparar com o Randy. Suas mãos e pulsos foram marcados, garças e dragões. As feridas da marcação foram curadas e não estão sangrando continuamente como nos estigmas católicos clássicos, mas permanecem invisíveis a qualquer momento. A ferida não cicatrizada de Randy no lado é uma referência clara ao repescador. No entanto, o ferimento do repescador é frequentemente identificado com o que Jesus Cristo recebeu. O ferimento de Randy também pode ser considerado cumprindo os segundos estigmas. Outras semelhanças de Randy com Jesus. Como Jesus na Bíblia, Randy é considerado um salvador, enviado por uma força sobrenatural para salvar toda a humanidade das trevas. Jesus é referido como um bom pastor, enquanto a antiga profissão de Randy era de pastor. Randy também é referido como pastor por mim e Lam. É profetizado que quando Randy morre, seu corpo será vigiado por 3 mulheres. Quando Jesus morreu, seu corpo foi vigiado por 3 mulheres. Muitas das marcas no corpo de Randy são semelhantes às feridas infligidas a Jesus durante a crucificação. As mãos foram pregadas na cruz, ele foi esfaqueado na lateral pela lança do destino e usava uma coroa de espinho. As 2 mãos de Randy foram marcadas com a garça, ele foi esfaqueado na lateral pelo cajado de Beelzebub e ele usa uma coroa de espadas. Jesus nasceu de uma virgem, Randy nasceu de uma donzela. Mas Emma declara: não há outro caminho para a luz que não através do dragão. No fim vocês verão o caminho e a verdade, a luz salvará através do Senhor Dragão. Chama dos Paraísos, capítulo 39. Em João 14,6, Jesus faz uma declaração semelhante dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Randy foi tentado pelo tenebroso, que lhe prometeu honra, poder, etc. Jesus também foi tentado com riquezas e poder no deserto.
Em Ascensão das Sombras, no capítulo O Bailador das Ondas, uma das mulheres do povo do mar menciona a parte da profecia de Jandai. A Torre Branca será destruída em nome dele, e as Aes se ajoelham para lavar seus pés e secá-lo com seus cabelos. Maria Madalena lavou os pés de Jesus e depois os secou com os cabelos como sinal de respeito e serviço. Alguns paralelos bíblicos com a Roda do Tempo em geral são os seguintes, rapidamente. Asmodan, um demônio do Velho Testamento, também um abandonado. Balsamum, que também era um demônio do Velho Testamento. Na verdade, ele era uma antiga deidade cananita que depois virou um demônio da Bíblia. Belal e Shemael. Gená ou Gená, que seria a capital de Geudan, mas na Bíblia é um lugar de fogo e tormento, e no Novo Testamento virou um sinônimo de inferno. Em A Roda do Tempo, Gená, na verdade, é a capital de Geudan. Liutaren, Senhor da Manhã, Lúcifer, a Estrela da Manhã. Aparentemente, a tradução literal de Lúcifer é aquele que traz a luz. Tanto em Mazema, isso é bem especulativo, sobre o Mazema ser uma referência a Saulo Paulo, porque ele vai diante do Randy, assim como Saulo ou Paulo vai diante de Jesus para pró-Jesus. Eu acho legal isso daí. Mihael, o arcanjo Miguel, que seria o oponente de Lúcifer, a derivação de Micael em inglês seria Micael, tipo assim, M-I-K-H-A, apóstrofe E-A, como se fosse Mihael também. Em hebreu, a palavra Mirhael é uma pessoa que lidera. Paran de Sem, Paradise, tá, isso é óbvio. Samael, membro da gangue de Lúcifer, sendo comum a confusão com o próprio Lúcifer. Os 7 selos da revelação, os 7 selos de Tenebroso. Shael-Gu, Sheol, que seria hebreu para inferno. Gol, ou Gu, arábico para demônio. Aí é esse daqui que é interessante. As 12 tribos. Existiam as 12 tribos de Israel, assim como existem os 12 clãs árabes. Existe um 13º clã, o Geno, qual é acreditado construir o Ridan, um lugar sagrado para os Aels. Os israelitas também tinham um povo encarregado de cuidar da Arca da Aliança, bem como cerimônias religiosas, os levitas. Uma tribo que não era contada entre os 12, também sendo 13. Existe uma anotação nesse artigo que, na verdade, essa tribo ela contava entre os 12, porém houve um desentendimento e depois eles se separaram e os levitas foram proibidos de ter terras porque o trabalho deles era cuidado espiritual, assim como os gens ficaram para cuidar de Ridian. E acho que são dos últimos, Ormwood, que tipo assim, sabe quando o Padan Fen vai no prólogo de A Grande Caçada, ele encontra o Pedron Yael. Ele se autodenomina Ordeif e que ficou em inglês como amargura. Ormwood, em inglês é Ormwood, na língua antiga. Em Apocalipse é dito que uma grande estrela cairia do céu e que Ormwood seria o nome dela. O Ormwood sempre no sentido de tornar as coisas amargas ou venenosas. Isso é uma citação bíblica. Vocês estão transformando o direito em amargura e tirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e Órion, que faz a escuridão alvorada do dia e da noite escura. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Amos 5:7-9. E esse daqui, ó. Que a paz esteja sempre com vocês. Isso daqui é sabe no Olho do Mundo, quando o Elias encontra os latoeiros? Ele fala assim, a paz esteja sempre com você. Replicou Elias. E com todo o povo. Aí ele fala, eu encontrarei a canção, ou outro encontrará, mas a canção será cantada este ano ou o ano que por vir. Assim como foi um dia, assim haverá de ser novamente, e neste mundo sem fim. Existe uma canção católica chamada Glória ao Pai, que em português é dita na seguinte tradução. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Semelhante para igual, agora a tradução livre do inglês fica assim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre será, mundo sem fim. Esses são alguns exemplos da referência do Jordan em relação à fé cristã. Só que o Jordan, ele teve referências sobre várias religiões, dentre elas a céltica, a nórdica, que eu não posso falar exemplos aqui por causa de spoilers muito grandes, mas se você quiser um dia nós podemos fazer um episódio full spoiler sobre todas essas referências religiosas, só que fiquem avisados, muitos spoilers pela frente. Também existe no Islã, judaísmo, tudo que você possa imaginar. O Jordan bebeu de várias formas. Nossa, eu preciso comentar que eu estou chocada
com todas essas referências bíblicas. Eu já imaginava que Randy era Deus. Gente, fala a verdade, na Roda do Tempo é incrível. A gente tem um Jesus dragão. Tipo, mano, isso é foda. Sério, é incrível. Esse babão, Emerson. Caralho, e, tipo, se a gente for começar a voltar, tipo, no tempo, a gente pode até falar que Randy é Jesus renascido, sabe? Ele é a volta de Jesus. Nossa, que da hora. Mas existe essa teoria. Mas existe a teoria que o primeiro dragão seria Jesus. Eu amei saber disso. Nossa senhora. A cada dia essa série vai ficando mais foda. Puta. E agora chega de cristianismo, vamos falar sobre o Oriente. As inspirações budistas e hinduístas da Roda do Tempo. Ainda um pouquinho da realidade cristã e ocidental de A Roda do Tempo, uma das coisas que mais me chama a atenção na saga é as diversas mesmo, inspirações nas mitologias e religiões asiáticas, né? Principalmente hinduísmo, budismo e o jainismo, né? São 3 grandes religiões, e o taoísmo também, são 4 grandes religiões nas quais o Jordan foi buscar inspirações e conceitos que dão um frescor para a saga, né? Que a gente está tão acostumado a mitologias europeias, cristãs, celtas, nórdicas. Então o Jordan, para escrever uma fantasia ocidental, para um público ocidental, mas foi atrás de mitologias mais diferentes. Então, primeiro a gente tem o conceito de reencarnação, que é uma coisa que eu nunca vi em outra fantasia, né? Então, na Roda do Tempo, caso vocês ainda não tenham percebido, as almas reencarnam, os personagens reencarnam. O Rand é o dragão renascido, exatamente por isso, porque ele é a reencarnação do Lúthien, lá da Era das Lendas. E uma coisa interessante sobre as almas da Roda do Tempo é que o gênero das almas está intrinsecamente ligado a elas. Então, uma alma vai ser sempre masculina ou feminina. Então, o Jordan já falou repetidas vezes que o dragão vai ser sempre um homem, né? Não existe como. Já perguntaram para ele, será que num próximo girar da roda, o dragão pode ser uma mulher? Ele falou, não, a alma do dragão é masculina e não teria como o dragão reencarnar como uma mulher. Então, as almas... por isso até a gente pode especular, né, no episódio futuro, talvez, que personagens são reencarnações de quais figuras históricas, né? Tipo, a gente pode teorizar que a Egwene é a reencarnação de uma heroína do passado, a Nynaeve de outro, né? Coisas desse tipo. Então, a gente tem uma dica já que os homens serão sempre homens e as mulheres serão sempre mulheres, digamos assim, em termos de reencarnação. E as almas também são eternas na Roda do Tempo. As almas não são destruídas, né, a princípio, né, no começo da saga, elas não são destruídas. Então, as almas vão sempre se perpetuar. Então, sempre a gente pode presumir que o dragão vai sempre renascer, né? Isso é uma filosofia hinduísta do conceito de alma. Então, elas sempre vão reencarnar até que se libertem. Eu acho que isso é budismo, aliás. Que eles vão um dia se libertar do ciclo de reencarnação, né? Que seria atingir o nirvana e esse tipo de coisa. Não sou budista, mas li um pouquinho a respeito. Tem 2 conceitinhos nas religiões hinduístas e budista, né, que é a roda da lei e a roda do tempo. Existe o conceito, a roda do tempo mesmo, na religião budista. Mas vamos começar falando sobre a roda da lei, que é a Dharma Chakra. Não sou fluente em sânscrito, mas Dharma Chakra, a roda da lei. Ela tem 8 raios, diferentemente da roda do tempo, nossa saga, que tem só 7. Ela representa essa natureza cíclica do mundo, como é o mundo da Roda do Tempo, que tem em todo o começo de livro aquele sinal de, né, a Roda do Tempo gira, eras vêm e vão. Essa filosofia oriental de natureza cíclica não há inícios nem fins, né? Era um início, era um fim, e o girar da roda permanece. Tem a Kala Chakra, que é precisamente a Roda do Tempo, que significa literalmente em sânscrito tempo-ciclo, e ela está relacionada aos ciclos da vida, o ciclo dos planetas, ao ciclo da respiração humana, tanto o cósmico quanto o pessoal, né? Está muito ligado a essa roda do tempo do budismo. Essa roda do tempo da vida real, digamos assim, do nosso mundo, ela é onisciente, porque tudo perpassa o tempo e tudo está ligado ao tempo. Então, a roda tudo conhece, e dá essa ideia do grande poder que é a roda do tempo, da força motriz que a roda do tempo é para o universo da nossa saga de fantasia. E outro símbolo muito, muito, muito utilizado, muito representativo, é o símbolo de Yin Yang,
né? Que na Roda do Tempo, no universo da saga, é manifestado como o símbolo dos Aes Sedai. É quase um copiar e colar, né, que o Jordan fez, que tem a parte preta e a parte branca, né, que são as duas metades dessa filosofia taoísta, né, do nosso mundo, que são as metades também na série representando Saidin e Saidar, os homens e as mulheres, né, as forças motrizes que movem o mundo e esses poderes movem o girar da Roda do Tempo e propulsionam o universo à frente. Eu queria comentar que eu não sabia que uma alma, ela é definitivamente masculina ou feminina, sabe? Eu sempre me peguei pensando se em outra era o dragão poderia ter sido uma mulher, sabe? Não tinha pesquisado, não tinha lido a respeito que o dragão sempre renasceria como um homem. Não sabia realmente disso. Vocês sabiam? Mas alguém tinha essa dúvida? Eu já tinha lido sobre isso. Eu entendo porque o Jordan faria isso, né? Até porque ele é maçom, né? Se eu não me engano, que a gente falou aqui. Ele era maçom. Então, tipo, por ele ser uma pessoa religiosa e tal, a gente vê um certo... Não sei nem se aceitação é a palavra certa, mas uma diversidade, assim, na série, né? Só que não a ponto de ter temas tão atuais como esse, né? Tipo, de ter uma mulher protagonista nesse nível que é o Rand, por exemplo, sabe? Eu acho que, pelo menos na época, ali, anos 90, começo dos anos 2000, era meio que inconcebível isso, né? Ainda mais em série de fantasia. Eu acho que isso não sei se entra tanto. Eu acho que é uma característica do mundo, assim. Porque o Jordan já foi bem à frente das fantasias da época, já tem um super elenco de personagens femininas. Eu acho que é só mais um detalhe do mundo, por exemplo, uma Amyrlin do passado poderia reencarnar, sei lá, na Nynaeve, na Elaine, na Egwene, e isso se manteria o ciclo, né? Não sei se... não sei. Me corta nessa parte, não tenho opinião. Não, ó, às vezes ele fez isso de forma proposital, porque se ele quer usar a imagem do Rand, né, como, por exemplo, um dragão renascido, quem sabe fazendo a referência a Jesus, a gente sabe que também tem referência a Buda e a outras figuras masculinas, né? Então, às vezes ele se prender a isso porque ele queria fazer essa referência, né? Tipo, a gente tem até um personagem que é reencarnação, que a alma dele é de homem, mas ele reencarna no corpo de uma mulher, né? Mas não é nenhuma situação do personagem ser trans, né? É mais é até tratado como uma maldição, se eu não me engano, né? Isso é colocado como uma punição. Isso aí vem com uma interferência... Eu não vejo isso como uma reencarnação, né? Isso mais vem uma interferência Também externa, acho. né? É reencarnação, mas é manual, né? Não é automática, que nem são. Porque a pessoa não nasceu, né? Ela não nasceu, eu acho que... Ela spawnou. Assim, literalmente ela spawnou. É uma coisinha... Agora, depois de eu discorrer tanto sobre mitologia hindu e mitologia budista, agora eu vou trazer algumas pequenas curiosidades mais pontuais, principalmente sobre a ambientação da Roda do Tempo. O Jordan, a gente comentou que a Roda do Tempo não é a típica fantasia medieval, digamos, da Alta Idade Média, coisas do tipo. E sim, o Jordan sempre conceituou a saga dele como se ela se passasse no final do nosso século XVII, mas sem a invenção da pólvora, né? Então a gente vê pelo estilo de roupa dos personagens, por algumas tecnologias que vão aparecendo, né? Aos pouquinhos. Não é uma mitologia, digamos assim, que seria baseada numa Idade Média do ano 1000, ali na Alta Idade Média. Tem mais a ver com uma era pré-renascimento, então é a imagem que o Jordan coloca na nossa cabeça. Século XVII, mas sem invenção da pólvora, sem armas de fogo, né? O Jordan também, claro, como muitos de nós, amava histórias arturianas, então ele deixou alguns nomes, né, além de outras referências mais explícitas às lendas do Rei Arthur, mas alguns nomes chamam bastante atenção, tipo Gawain, Galad, Birgitta, Morgase, né, que tiram inspirações de personagens das lendas arturianas, né? Esses nomes cheios de W's e Y são muito, né, quem aí já leu Bernard Cornwell já entrou em contato com esses nomes cheios de W's e Y's e V's, né, que são nomes mais celtas, mais bretões.
né? E tem um nome muito curioso da nossa querida protagonista, Egwene, né? Se você falar o nome dela inteiro, você consegue ouvir o som do nome Guinevere, que era a esposa do rei Arthur. Então, da personagem, né? Egwene Alvir, né? Para Guinevere é quase muito, muito, muito parecido. Então, Caralho! exato, é Puta que pariu. uma grande sacada. A nossa querida Egwene, minha absoluta favorita, né? Vem diretamente o nome dela das lendas arturianas, com a esposa do rei Arthur. Para finalizar essa parte de inspirações, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os Aiel, os nossos grandes guerreiros das terras desérticas. Né? O Jordan se inspirou em várias culturas para criar os Aiel. Foi uma amálgama, realmente, de várias culturas. O Jordan disse que ele se inspirou nos japoneses, nos zulus, nos beduínos, povos apaches. Mas uma coisa que realmente motivou a ele constituir os Aiel como eles são, ele se fascinava pela ideia de criar um povo deserto que tivesse olhos claros e pelos claros e pele clara também, né? Porque geralmente povos que habitam áreas desérticas têm pele escura e olhos escuros. Mas o Jordan falou, por que não? Nem sempre era só pesquisa histórica e referências, era mais curiosidades estéticas, curiosidades de temáticas que ele buscava. Então ele falou, por que não criar um povo do deserto que tivesse pele clara e olhos claros, né? E aí surgiram os Aiel. Com relação aos latoeiros, né, o povo errante, os Thuatawan, eles se inspiram muito em povos ciganos e também na religião do Jainismo, que é uma religião muito, muito, muito antiga na Índia, que tem vários conceitos de não violência, de relutância em ter posses, né, em viagens em conjunto, e essa história de comunidades, né, que é bem a essência dos latoeiros, né? A absoluta não violência, a falta de necessidade de posse, né? Eles são bem desapegados, são nômades. Então o Jordan se inspirou muito na religião jainista, que é, se não me engano, a religião mais antiga da Índia. Então é super rico nesse aspecto. E a língua antiga, que aparece, a gente tem várias palavras, existe até um dicionário da língua antiga de A Roda do Tempo na internet. Não é tão extenso, mas tem o suficiente, a gente tem o suficiente de palavras para se basear, para construir um pequeno dicionário. E ele se inspirou no russo, no gaélico, no espanhol e no japonês. Então, quem fala essas línguas ou tem um conhecimento mais profundo sobre elas, pode pescar aqui e ali referências a, sei lá, fonemas ou algumas palavras mais mudadas, né? Então, ele fez uma amálgama também para construir a língua antiga. O Aiel, mais conhecido como o melhor povo da Roda do Tempo, né? Eu acho que, na minha opinião, o povo mais interessante. Ou Zathan Mier. Do Luan? Nossa, Luan, não. Ai, gente, eles são muito legais. Vocês estão tudo errado. Ninguém concorda com você, Luan. Mas eu nem gosto de Parada. Eu nem gosto de peito. Sou cadelinha do Aiel também. Nossa, eu sou muito apaixonado pelos Aiel. Tipo, eu acho que... Quem não é? É porque no livro que eu acabei de ler, no que eu tô lendo agora, os Aiel, eles são muito chatos. E fica aparecendo algumas tribos que são muito chatas do céu. Mata esse povo logo. Que horror. Nossa. Eu não gosto. É muita gente ali que aparece, é um monte de tribo que aparece e às vezes só por aparecer, sabe? Gente, nós vamos fazer um episódio somente sobre os Aiel, Oba! tá? Explicando como é que funciona a cultura deles. Das 593 tribos. Nós vamos fazer um episódio só focado nos Aiel, acho que vai ser um episódio bastante interessante, mas já adianto que ao menos é o meu povo favorito, e desde que eles aparecem, o primeiro Aiel, ele aparece no segundo livro, né, da Roda do Tempo. Primeiro, aliás. Primeiro já tem uma Aiel que solta uma profecia, né? Quem leu aí sabe. Sério? Qual Aiel que aparece no primeiro livro? Aquela que fala da profecia que o tenebroso quer cegar o olho do mundo. E aí ela morre. Ah, tá. Ela fala sobre o cega-vista, né? Em português, sim, verdade. E tem um que aparece no segundo livro, quando está acontecendo a grande caçada, né? Eu lembro até o que ele fala. A Verin tá no grupo e ele fala assim: traga os seus raios aí, Sedai, vou dançar com eles. Eu amo a petulância dos Aiel. Ai, como você não ama o Aiel? Não, gente, corta essa parte. Essa parte eu ia falar na apresentação do episódio, não sei porque eu falei agora. Saco. Não, agora já era. Não, corta essa merda.
Não vou cortar. Não. Vou reciclar depois. Queimou uma apresentação. Vai cortar sim, por favor. Perdeu o Playboy. Para o episódio do Zael, vocês precisam fazer o dever de casa e ler até o livro 4, né? Que é o grande livro do Zael, da cultura Aiel, do passado deles. Então, a gente falar com toda a riqueza possível, então leiam até o livro 4. E decorem no mínimo 15 tribos. E não é à toa que esse é meu livro favorito, gente. É maravilhoso. A Sessão da Sombra é o melhor livro escrito pelo Jordan. Ai, é o melhor livro de fantasia. A grande caçada pisa em qualquer um. Tamo junto, Gisele. É nóis. Eu continuo achando o Senhor do Caos. Eu queria dizer que, e quando o sangue foi derramado num solo onde nada crescia, os filhos do dragão começaram a brotar, o povo do dragão, armados para dançar com a morte. E ele os convocou desde as terras desérticas. E eles abrasaram o mundo com batalhas. Cara, isso é perfeito. Ele tá queimando mais uma apresentação. Isso é perfeito. Queimou outra abertura. É tão melhor em português, você vai Você ler a acha, citação em inglês, é tipo super sem graça. Eles convocou desde as terras desérticas, eles abrasaram o mundo com batalhas. Em inglês é mó sem graça. Eu gosto dos dois. Os livros da série da Roda do Tempo foram publicados entre os anos 90 até 2013. O primeiro e o segundo foram lançados em janeiro e novembro do mesmo ano, ou seja, em 1990. O Jordan até que escrevia bastante, né, em relação a outros escritores da mesma época. O que vocês acham? Nunca vi na minha vida um autor de fantasia épica soltar 2 catataus no mesmo ano. Nem o Sanderson faz isso. É só um catatal por ano. Provavelmente os dois já estavam prontos, gente. Também acho. Impressionante, todo ano ele tava lançando um livro novo, né? Tipo, Eu acho que até o 6 foi anual, até o 5 ou 6, aí depois ele perdeu o pique. mas eu acho que depois teve a ver também com a doença dele, né? Não, mas ele parou de escrever. Depois que ele foi diagnosticado, ele não escreveu mais nenhum livro. Knife of Dreams saiu antes dele ser diagnosticado. Só que aí ele tava focando no último livro e fazendo notas e tal, e aí ele morreu. Eu vi uma entrevista dele divulgando o Senhor do Caos e ele já tava, tipo... Eu não sei se ele já tava doente, mas ele já tava, tipo, com bengala e tudo mais. A não ser que era um charme também, né? Às vezes... Ah, não chama. Senhor do Caos é antes dos anos 2000. O Senhor do Caos é antes dos anos 2000. Era um estilo. Mas então, ele foi diagnosticado em 2006, né? Mas a gente não sabe até lá como ele tava, né? Então por que chamam aquela fase do livro do 7 ao 10 de Slog? Porque tem a ver com doença, né? Eu sempre pensei que... Não, porque é lento. Eu sempre pensei que esses livros foi numa fase que ele tava mal já. Falaram pra mim que ele perdeu a mão porque ele tava mal. Não, é porque ele é lento. Slog é no Entendi. sentido de ser lento mesmo o livro. Slog é tipo pesado, sabe? Uhum. Então é isso mesmo, ó. Em 91, em outubro de 91, ele já tinha lançado o terceiro livro, O Dragão Renascido, ou seja, ele era bem prolífico, né? Para um ator de fantasia daquele tempo. Ele era tipo Brandon Sanderson dos anos 90, sabe? Jordan fazendo escola, né? Ele provavelmente devia usar máquina de escrever, não sei exatamente, ou aqueles computadores bem mais antigos, né? Realmente era computadorzinho. Nessa época o pessoal já usava, o processador de palavras, né? Word Processor. Eu acho que foi. Enfim, a primeira publicação do Olho do Mundo Brasil foi de 1º de setembro de 2009. Não foi pela editora Intrínseca, foi pela editora Caladrim, uma editora que já fechou. Essa editora ela lançou 2 livros, né? Que foi O Olho do Mundo e A Grande Caçada. A Grande Caçada saiu em 16/3 de 2010. E após isso, a editora acabou fechando. Atualmente, os livros estão sendo lançados pela editora Intrínseca desde 2013, que foi lançado O Olho do Mundo, né? A princípio, a promessa foi lançar um livro por ano, mas acabou não dando muito certo por uma série de motivos. O tamanho dos livros, o trabalho com edição e tradução. É um livro por semestre ainda, eles eram mais ousados. Insanos. Sim, eu acho que eles conseguiram lançar os 3 primeiros, né? Um por semestre. Pelo menos. E depois passou a ser um por ano, depois 1 ano e meio, 2 anos, agora 2 anos e pouco, que não saiu no livro novo, né? Então, até o momento, a editora lançou os 6 primeiros livros da série,
E estamos no aguardo do 7º livro, que provavelmente terá o título de A Coroa de Espadas. A gente acha que eles estão esperando o hype da série, né? Sim, enfim, a gente está passando por um momento muito difícil, né? O setor editorial já não anda bem das pernas já faz alguns anos e só tem piorado, ou seja, provavelmente lançar um livro de nicho. Livro de lixo. Falei lixo. Caraca, eu não sabia que você odiava tanto a série assim. Cara. Meu Deus. A gente tá acabando com a roda do tempo nesse Tipo, episódio. não leiam essa bosta. É uma perda de tempo essa série, gente. Não leiam. Lixo. Eu amo. Por que a gente tá lançando esse podcast? Nossa. Enfim, onde é que eu volto agora pra corrigir isso? Volta, continua. A gente não vai cortar isso, não. Não, mas. Socorro. Não, vai cuidar Não, assim, tá tem que louco, porra? deixar. E é isso que é a graça de podcast. Não, Não pode velho. cortar essas partes. Não, gente, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. O livro de lixo. Eu amei. Mas essa que é a graça de podcast, a espontaneidade. Não é pra ficar... Se for pra esse negócio aí, a gente escreve um livro companion e lança, sabe? Esse negócio é pra ser engraçado mesmo. A gente manda um arquivo bruto. Só baixa esse episódio e joga no Spotify. E é isso. Esse é o episódio, galera. Povo do Dragão, agradecemos a paciência e a atenção de vocês nesse episódio. Espero que não tenha sido muito para digerir, mas essa saga realmente dá muito pano para manga. O Jordan não poupou esforços em ser minucioso para destrinchar todas as culturas do mundo, jogar elas num pote, num caldeirão, mexer bem, e daí saiu a nossa saga única e tão especial do jeito que ela é. Gostaríamos também de pedir que vocês seguissem a gente nas redes sociais, no nosso Twitter, Instagram, é sempre o Povo do Dragão. Nossa página no Facebook também é o Povo do Dragão, a Roda do Tempo. E nossos Twitters, nossos redes pessoais estarão na descrição do episódio. E Taishar Manetherin. Até uma próxima.